precisa entender. Tem coisas que você nem sabe que você carrega, mas no reino espiritual tá muito nítido que você carrega. Então se você carrega uma voz, o que o inferno vai tentar fazer? Calar a tua voz. Se você carrega, sei lá, uma zona de graça pra ajudar pessoas, cada um tem uma zona de graça diferente. Alguns têm através de comunicação, outros têm através de multiplicação de recursos, outros têm através de liderança de pessoas. É muito comum coisas tentarem frustrar o nosso chamado antes dele começar. Foi assim com Moisés, por exemplo. Sai a notícia que um libertador está sendo gerado no meio de uma geração. E o que mandou fazer? Matar todos os primogênitos, para que não tenha a chance de um libertador mudar um sistema. A gente pega a história de Jesus, a mesma coisa acontece. Sai a notícia de que um libertador está sendo gerado nessa geração. Manda matar todos os primogênitos, ele precisa ser escondido. Então, a gente olha para a história, por exemplo, do endemoniado gadareno. Cara, a Bíblia fala que depois que ele é liberto, ele começa a dar o testemunho dele e uma decápolis é tocada através do testemunho dele. O quê? Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Naquela época eles usavam esse termo para um conjunto de 10 cidades. Irmão, que nível de impacto a história desse cara tem a ponto de 10 cidades serem tocadas pelo testemunho dele? Eu imagino que o chamado desse cara pode ser um chamado apostólico ou evangelístico. Agora, eu acredito que o inferno também sabia o que ele carregava. E é mais fácil tentar torná-lo um homem possesso do que permitir que ele seja um homem livre. Por quê? Porque 10 cidades vão ouvir o testemunho, mas quando ele era endemoniado, várias cidades também ouviam mal o testemunho dele. Então a gente precisa entender que quando você nasce pro teu propósito, quando você desperta pro teu propósito, também despertam os teus opositores. Você quer um exemplo, Vilela? A Bíblia fala de um cego de nascença que Jesus cura ele com lodo. Ele cospe, ele pega a areia, ele faz o lodo, coloca sobre a vista daquele cego e ele é curado. E a Bíblia fala que depois que esse milagre acontece, começa então uma inquisição, começa a questionar para ele. Por que você foi curado assim? Quem te curou? Como foi? Por que ele fez desse jeito? E aí vão até os pais dele. Por que ele foi curado desse jeito? Ele é cego de nascença? Isso é real? O que ele tá falando é verdade? E aí os pais, com medo de serem sancionados, eles falam, olha, ele já é maior de idade, pergunta pra eles. E aí voltam pra ele, e aí, mas como é que foi? E ele fala, cara, eu não sei, eu só sei que eu era cego e hoje eu vejo. Agora, é muito provável que ninguém se preocupava com aquele cego enquanto ele era cego. É verdade. Eu consigo imaginar os mesmos inquisitores passando pelos lugares onde ele estava ignorando. Mas por que agora ele incomoda? Porque agora ele despertou, ele se tornou um testemunho, agora ele é uma voz. Agora o que ele faz aponta para alguém superior a ele. Agora quem ele é denuncia os mestres da lei que passaram por ele e não mudaram o destino dele, não curaram a enfermidade dele, não sanaram a cegueira dele. Então, todas as vezes que alguém desperta para algo em Deus, você também começa a despertar oposição. Você começa a despertar levantes. Você começa a despertar. Por quê? Porque você não é mais inofensivo. Tim Keller, ele diz algo que eu gosto muito. Ele fala assim, não mataram Jesus porque ele era bonzinho. Você não crucifica caras legais. Você crucifica ameaças.